Olá, muito bom dia a todos. Desejo as boas-vindas a todos os irmãos, todos os jovens, todos aqueles que estão connosco. E nesta hora eu gostava de convidar todos a lermos juntos o Salmo 117. É um salmo que se intitula Todos os povos devem louvar ao Senhor. E diz assim, vou deixar que todos procurem. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. E é sobre este mesmo povo que nós vamos louvar ao nosso Deus, iniciando com o hino número 12, que nos faz um convite a adorar e a louvar o nosso Deus. Número 12. Vinde, povo do Senhor. Querido Pai que está nos altos céus, obrigado, bom Pai, por estarmos aqui presentes na Tua casa, bom Pai. Neste dia glorioso, bom Pai, de descanso, mas também de amor, bom Pai. De amor uns com os outros, mas um amor eterno para Ti, bom Pai. Abençoa esta direção, bom Pai. Que realmente nós possamos pôr em prática os ensinos que Tu queres para esta igreja. Uma bênção muito especial aos irmãos que estão aqui presentes, os doentes, bom Pai, e aqueles que também estão fracos na sua fé, mas que Tu possas tocar nos seus corações, bom Pai, e que realmente em breve Tu virás, bom Pai, para que nós possamos todos estarmos na Tua pátria celestial. Amém. São os favores que eu te peço, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito bom dia. Eu hoje trago-vos uma história de um médico que se chama Barry Marshall.
E eu vou-vos contar um pouquinho da sua investigação. Barry Marshall acreditava, ele era, para além de médico, ele era microbiologista e ele fazia investigação na área de cancro no estômago e também das úlceras gástricas. E nos anos 80, acreditava-se que a causa das úlceras gástricas era apenas o stress, uma comida picante e muito ácido no estômago. No entanto, este médico, Barry Marshall, ele não acreditava nisto. Ele tinha uma teoria, ele e o seu colega de laboratório, que dizia que as úlceras gástricas eram causadas por uma bactéria. Mas tinha um problema. É que apenas ele e o seu colega acreditavam nesta teoria. E estava a chegar uma altura, quem trabalha em ciência sabe, que isto é tudo à base de financiamentos. E estava a chegar uma altura em que o financiamento para a investigação estava a acabar. E até o momento, apesar de ele ter a certeza absoluta que a bactéria estava ligada às úlceras no estômago, ele não tinha conseguido provar, através de estudos em animais, que efetivamente a bactéria causava as úlceras. E farto desta situação, Barry Marshall decidiu: eu tenho mesmo de ver se isto está correto ou não. Então, num dia, o que é que ele faz? Ele pega num frasco que continha a bactéria e bebe o conteúdo do frasco. Vocês podem achar que ele estava um pouquinho louco, e na realidade ele estava. Mas ele queria ter a certeza se a bactéria efetivamente causava ou não as úlceras no estômago. Após 3 dias de ele ter bebido o elixir de bactérias, ele começou-se a sentir um pouquinho enjoado. Ao 5º dia, ele estava a vomitar. Ele continuou assim mais 3 dias e teve um episódio muito grave de gastrite. Enquanto ele estava a sofrer por doença autoinduzida, o seu colega, ele ia retirando amostras do conteúdo do estômago do Marshall e media a quantidade de bactéria. Para além disso, ele ia vendo sempre o estado e a evolução do Marshall. Após 2 semanas, ele tinha todos os dados que precisava e pôde começar a tomar o antibiótico. Felizmente, o Marshall recuperou totalmente. E após 1 mês, ele pôde escrever um artigo científico para a Medical Journal of Australia e os seus resultados foram publicados. Marshall e o seu parceiro Robin Warren não só provaram que a bactéria era a precursora das úlceras gástricas, como provaram também que esta bactéria era precursora do cancro no estômago. E em 2005, eles receberam um prémio Nobel por estes esforços. Se nós virmos um bocadinho assim, nós olhando para o Marshall, achamos que ele é um pouco um cientista louco, não é? Ele pega num elixir de bactérias e bebe o elixir apenas para provar a sua teoria. No entanto, a verdade é que ele teve uma experiência pessoal. Ele não acreditava apenas nos resultados teóricos. Ele acreditava que não importa quanta ciência ou quanta teoria nós percebemos, nunca iremos ter resultados na nossa vida, a não ser que tenhamos a coragem de pôr esta teoria em ação. E nós já pensamos para pensar quantas vezes nós na nossa vida não deveríamos ser um bocadinho cientistas loucos? Nós temos o conhecimento da Bíblia, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos aquilo que Deus deseja de nós, mas até que ponto estamos nós a querer colocar esta loucura em prática? Até que ponto estamos nós a querer colocar aquilo que nós sabemos em prática e viver uma experiência pessoal? Em Apocalipse 3:20, Deus convida-nos, Ele diz-nos: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos nós aceitar este chamado de fazermos uma experiência pessoal com Deus? Obrigado por esta reflexão. Nós, sem mais demoras, chegou um momento alto da lição da Escola Sabatina.
A lição irá ser passada pelo pastor Daniel. Vou já dar a palavra a ele. Os irmãos não pusemos os cartões para economizarmos no tempo, para darmos mais tempo ao pastor Daniel. E então eu vou retirar-me com as minhas colaboradoras e dou a palavra ao pastor Daniel. Muito bom dia. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Eu penso que o meu microfone está ligado. Está ligado. Ok. Vou dizer outra vez. Bom dia. Bom sábado. Estou feliz de estar com os irmãos aqui esta manhã. Na realidade, o que estava previsto é que eu estivesse presente na Igreja de Canelas o sábado passado, dia 13 de junho. Mas como os irmãos vão perceber, não me foi possível. E eu tenho um anúncio para fazer à igreja, vou guardá-lo para o final da lição, mas pensei que talvez fosse bom estar hoje na lição da Escola Sabatina, embora tenha de pregar em Avintes, vou pregar hoje em Avintes, mas quero estar convosco na Escola Sabatina, porque tenho um anúncio a fazer à igreja e desejo fazer nas 3 igrejas na mesma manhã. Portanto, a Igreja de Peroso vai assistir a um vídeo que eu gravei, a Igreja de Avintes vai meter lá na pregação, e os irmãos têm de me ouvir um bocadinho agora da lição da Escola Sabatina, está bem? Os bons hábitos são que, no princípio da Escola Sabatina, nós louvamos a Deus, e eu vou fazer isso mais no final, vou louvar a Deus por várias coisas, e também oramos pelos motivos que temos no coração, isto nas nossas unidades de ação. Eu sei que esta semana houve um irmão desta igreja, que foi o Abel, se eu não estou em erro, que caiu, já foi operado, parece que já está em casa, pela graça de Deus, e que a coisa está melhor. Como viram, não estava aqui a Luísa esta manhã, está a dar apoio ao seu marido. Eu penso que seria bom que a igreja se unisse em oração por este nosso irmão, para a sua recuperação. E outros casos que os irmãos tenham, se alguém quiser dizer, se alguém se quiser lembrar de um caso de um doente, ou de alguém que esteja a precisar das nossas orações, há alguém que deseja dizer, eu peço aos diáconos que estejam atentos, que tenham alguns micros preparados, está bem? E se alguém, se há algum irmão, se houver algum irmão que tenha um motivo de oração, pode partilhá-lo agora. Há alguém? Há alguém? Não há? Então vamos ajoelhar e vamos orar, está bem? Querido Pai que estás no céu, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos dás a vida a cada dia. E percebemos, por vezes, o quanto ela é tão frágil. Obrigado, Senhor, porque guardaste o Abel, apesar da grande queda que ele deu, apesar da operação a qual foi sujeito. Obrigado por estares com ele, por estares com a Luísa, com o Marcos também. Queremos entregar esta família nas Tuas mãos de uma maneira especial e pedir que ajudes o Abel na sua recuperação. Há certamente também outros irmãos doentes no nosso meio, ou irmãos que estão a sofrer alguma perda, irmãos que estão a atravessar alguma dor, alguma tristeza nas suas vidas. Quem sabe, algum irmão que tinha alguns sonhos e foram desfeitos, alguém que foi traído, que foi magoado, que foi abandonado. Senhor, eu peço que a todos, esta manhã, o Teu Espírito Santo venha como Consolador para confortar e animar e encorajar e de tal forma nos fortaleças, Senhor, que possamos sair daqui para fortalecer outros também. Senhor, a Bíblia diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor à Tua benignidade e à Tua verdade. E nós pedimos que a Tua verdade seja proclamada aqui neste momento, que o Espírito Santo nos dirija a todos nós ao revermos a lição desta semana e que também abençoes esta igreja ao ouvir aquilo que eu tenho a dizer e me ensines a dizê-lo de uma maneira que Te honre. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, chegamos à lição número 12, à 12ª lição deste trimestre. Jesus em Jerusalém. Era a última semana da vida de Jesus nesta terra, na sua encarnação, nos dias da sua carne, como diz a Bíblia, a última semana. E é muito interessante, quando nós lemos os 4 evangelhos, nós vemos que os 4 evangelistas
deram muito mais espaço nos seus evangelhos à última semana da vida de Jesus e aos últimos acontecimentos da sua vida, do que ao resto, do que aos 3 anos de ministério, 3 anos e meio, e até à sua infância, à sua juventude, porque a última semana da vida de Jesus tem uma importância capital, fundamental, para toda a história do cristianismo, para cada cristão, para a história da salvação, para a história do grande conflito, porque foi a semana que antecedeu a sua morte na cruz do Calvário. A Bíblia diz-nos, em Lucas 19, verso 41, que Jesus chorou quando chegou perto de Jerusalém, olhou para a cidade antes da sua entrada triunfal. A lição de domingo fala-nos dessa entrada. Eu vou-vos convidar a abrirmos a Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Foi um trimestre, está quase a terminar, um trimestre muito bonito, a estudarmos um Evangelho. Os Evangelhos são os livros na Bíblia que nos mostram Jesus mais diretamente, o ministério terreno de Jesus. E Lucas é um Evangelho maravilhoso. Lucas significa luz, e Deus dá-nos luz, uma luz maravilhosa acerca de Jesus quando lemos este Evangelho. E em Lucas, no capítulo 19, no verso 40, diz-nos algo muito interessante. A Bíblia diz, a partir do verso 37, quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Reparem que durante 3 anos e meio, Jesus tinha passado por várias fases no seu ministério. Primeiro, ele alcançou um pico de popularidade muito grande, porque ninguém pregava como ele, ninguém curava como ele, e Jesus tornou-se alguém que comoveu a nação toda. Começou logo a ter alguns inimigos, logo desde o princípio. Havia pessoas que não estavam contentes com o seu ministério. No entanto, a grande maioria da nação ficou comovida com o ministério de Jesus e multidões seguiam-no. Não só os israelitas, mas vinham de Tiro, de Sidom, das terras à volta, todos a seguir Jesus, todos queriam tocar em Jesus, queriam ouvir as suas palavras, queriam ser curados por Ele, queriam aprender acerca do caminho da salvação através deste grande, jovem profeta da Galileia. E depois, passado algum tempo, a popularidade de Jesus começou a diminuir, porque Jesus frustrou as esperanças de grandeza nacional que os israelitas tinham. No entanto, ele continua a ter seguidores muito devotos, os seus discípulos e muitos outros tinham sido curados por ele, tinham sido abençoados por ele, que o amavam e que o seguiam. E quando Jesus visitou Jerusalém a última vez, foi tão importante que acontecesse isto que aconteceu, que nós lemos no verso 39, disseram-lhe entre a multidão alguns fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos, olha para o que eles estão a dizer, eles estão-te a dar muita atenção, muita glória, estão a chamar muita atenção para ti, bendito o que vem no nome do Senhor, isto era uma profecia do Messias, repreende os teus discípulos. E Jesus disse: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Porquê é que vocês acham que era importante falar naquele momento? Porquê é que vocês acham que Jesus disse que se os discípulos se calassem, as próprias pedras clamariam? Porquê? Há micros aí, não há? Estão prontos. Quem quiser falar, estudar uma lição como eu, portanto, quem quiser partilhar algo, podem partilhar. Alguém tem alguma opinião? Porquê é que era importante que naquele momento proclamassem a Jesus, chamassem a atenção para ele? Jesus aceitou honras que não aceitou durante todo o seu ministério público. Em alguns casos particulares, Jesus partilhou que era o Messias. A mulher samaritana disse-o diretamente aos discípulos, ajudou-os a perceber isso, mas disse-lhes: vocês não digam nada a ninguém. Até as pessoas a quem ele curava, como o primeiro leproso, ele disse: tu não dizes nada a ninguém, vai apresentar ao sacerdote. Jesus não queria publicidade para ele, mas naquele momento ele disse: se estes calarem, até as próprias pedras clamarão. O que é que será? O que é que vocês acham? Temos aqui uma resposta. Vou pedir ao irmão que possa trazer. Só um bocadinho. Vamos.
Calma, irmã. Temos duas então. A irmã Joaquina, diga, força. Porque a palavra de Deus tinha de ser proclamada até ao fim dos tempos. A palavra de Deus tinha de ser proclamada até aos fins de tempos. Obrigado. Temos aqui outra resposta. A Diana, se faz favor. Porque a profecia tinha que ser cumprida também, em Zacarias. Exatamente. A profecia tinha de ser cumprida em Zacarias. Diz: o teu rei virá a ti, não é? Manso e humilde, pobre, montado num jumento, filho de uma jumenta. Muito interessante. Quer dizer, Jesus queria que chamassem a atenção para ele naquele momento. Se há alguém que pode querer atenção, é Deus, amém? E o seu Filho, Jesus Cristo. Mas ele nunca quis atenção para ele próprio durante todo o seu ministério. Mas naquele momento ele quis chamar a atenção para que as pessoas percebessem que ele era o cumprimento das profecias. Apesar de ser muito diferente daquilo que eles pensavam, porque liam só as profecias relativas à sua segunda vinda. Mas ele era o cumprimento da profecia. Mais, sim, Raquel, diga, força. Temos aqui outra resposta, só um bocadinho. Eu peço que falem ao micro para que os nossos irmãos que estão lá em casa possam ouvir, está bem? Obrigado. Eu penso que também importava que Jesus fosse glorificado antes da crucifixão, para que todos os olhos estivessem voltados para aquele acontecimento. E as pedras, porque a própria natureza reconhecia melhor do que nós, seres humanos caídos, quem estava ali, o seu Criador. Ok. Muito obrigado, Raquel. Realmente, Jesus queria que houvesse muita atenção nele no princípio daquela semana, porque depois, no final daquela semana, ele ia ser morto, não é? Quem sabe, alguns naquela multidão que estavam a cantar e a louvar a Jesus, porque era bom e era famoso e era popular fazer isso, não é? Quando toda a gente gosta de uma pessoa, nós também gostamos porque é muito bom, não é? Ah, sim, aquela pessoa é maravilhosa. Ai, aquele pastor. Ai, aquela pessoa. Ai, aquela irmã. Ela é muito querida. Toda a gente gosta dela, não é? Quando começa a haver umas notícias assim um bocado estranhas, a gente, pois eu não sei. Ficamos calados. É melhor ficar calado, não é? A gente vai com uma maré, não é? E havia ali muitas pessoas assim, iam com uma maré. E, muito possivelmente, pessoas que estavam naquela multidão, passado uma semana, estavam a dizer: crucificam! Jesus quis que houvesse atenção sobre ele naquele momento, quis chamar a atenção para que vissem bem que realmente ele era aquele que vinha cumprir as profecias, mas as profecias eram muito mais do que eles imaginavam, e as profecias apontavam para um cordeiro que tinha de ser sacrificado. E por isso Jesus disse: é hora de falar, se estes não falarem, as próprias pedras clamarão. Irmãos e irmãs adventistas do sétimo dia, é hora de falar, e se nós não falarmos, as próprias pedras clamarão. Deus deu uma mensagem à Igreja Adventista do sétimo dia. Uma mensagem que deve ser proclamada em toda a terra. Uma mensagem boa e não má, mas ao mesmo tempo uma mensagem decisiva, terrível, de um certo sentido. A nossa mensagem divide as águas. Ou adoramos a Deus e o Criador, aquele que criou o céu, a terra e o mar em 6 dias e descansou no 7º. Ou somos fiéis a Ele, ou aceitamos a graça de Jesus que nos muda por dentro, ou lhe entregamos tudo, ou então não lhe estamos a dar nada e Ele não pode aceitar nada. Ou o adoramos e o amamos, mesmo que seja impopular adorar no dia de sábado, mesmo que seja impopular tratar da nossa saúde, quando a maior parte das pessoas não quer muito saber disso, mesmo que seja impopular nós vivermos para o céu e não amontoarmos riquezas na terra, mesmo que seja impopular sairmos para a rua e falarmos sem vergonha de Jesus, mesmo que seja impopular dizermos caiu Babilónia, mesmo que seja impopular dizer que vai haver um sinal de Deus e vai haver uma marca da besta, é essa a nossa mensagem. E nós devemos pregar o Evangelho eterno, a morte de Jesus, o seu sangue purificador e as suas implicações nestes últimos dias da história terrestre. E irmãos, se nós não falarmos disso agora, as pedras vão clamar. Deus vai arranjar alguém para dizer a mensagem, porque ela tem de ser dada agora, mesmo antes. Não de Jesus morrer, mas de Jesus voltar em glória nas nuvens do céu. E antes de Jesus voltar em glória nas nuvens do céu, alguns vão morrer, alguns vão sangrar, alguns vão ser torturados. E Deus quer que nós agora, neste tempo de paz e de liberdade, possamos chamar a atenção para o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus. Não aquele que a maior parte das igrejas prega, que é o Jesus do
é meu amigo, eu faço o que quero, ele continua meu amigo. Sim, Jesus ama-te sempre, meu amigo. Jesus ama-te sempre. Mas se tu não amas a Jesus ao ponto de morreres para o teu eu, para os teus gostos, para os teus pecados e deixares que Ele te faça uma criatura nova, então esse não é o Jesus verdadeiro. Porque Jesus disse a Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Precisamos nascer de novo. Amém? Então, é hora de falarmos destas coisas. E a lição continua. Sim. Força, irmão. Sim, irmão. Albano, por favor. Há muito tempo que eu estava, mas aqui atrás não se vê. Peço desculpa, não vi, irmão. É o seguinte, é que a aplicação quanto o pastor fez para o atual está corretíssima. Eu só queria ir ao acontecimento em Jerusalém. Força, irmão. Esteja à vontade. Jerusalém, o povo de Israel, os que estavam a cantar e a proclamar, ninguém entendia nada. Porque o irmão já disse que depois estavam a mandar crucifixo. Ninguém entendia nada. Por isso é que as pedras tinham que falar. Porquê? Porque estava a entrar ali o rei com uma missão, não a missão deles para os libertar de Roma. Não era essa a missão. A missão era para libertar do pecado desse povo de Israel que o diabo conseguiu conduzir e distorcer por a vida fora. E o meu medo para hoje é exatamente isso, que o diabo está fazendo uma guerra tremenda por todos os lados à própria Igreja de Cristo, para que nos possamos entreter e distrair e viver um bocadinho do lado de lá e outro bocadinho do lado de cá. E tudo vai correr bem, nós vamos todos. Mas não se esqueçam que o verso ouro diz tudo. Jesus, depois da festa, chorou sobre Jerusalém. Porquê, meus irmãos? Porquê é que ele chorou sobre Jerusalém? E hoje, o que é que nós fazemos da nossa própria vida? Nós estamos aqui uma semana na internet sobre saúde. O que é que nós fazemos como é que tratamos do nosso corpo? Como é que tratamos este topo de gama que sou eu, fui criado por Deus? Como é que nós o tratamos? E depois aparecem os problemas e muitas dificuldades e nós não queremos entender. Mas Jesus diz também que nesta altura, se eles se calarem, as próprias pedras terão de falar. E este é um tempo muito solene, como foi naquela altura em que Jesus entrou em Jerusalém. Obrigado. Sem dúvida. Muito obrigado, irmão Albano. A segunda-feira fala-nos acerca da purificação do templo. Lucas capítulo 19, verso 46, diz-nos o seguinte, verso 45, entrando no templo começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Irmãos, é muito interessante ver que Lucas, Marcos e Mateus falam da purificação do templo no final do ministério de Jesus. Mas João também fala numa purificação, certo? Lembram-se? E fala logo no princípio. No capítulo 2 de João, logo no princípio, diz que Jesus fez um chicote com os cordéis, lembram-se? A primeira vez que foi a Jerusalém, depois de ter iniciado o seu ministério público, e purificou o templo. E é muito interessante estudar as duas vezes. A primeira vez diz-nos que os discípulos lembraram-se, Jesus disse, tirai daqui estes e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os discípulos lembraram-se de uma passagem dos Salmos que diz, o zelo da tua casa me devorou, ou o zelo da tua casa me consome. E na segunda vez, agora no fim, isto foi no princípio do ministério público de Jesus, primeira vez que ele foi a Jerusalém, depois começou o seu ministério público, e no fim do seu ministério público, mesmo antes da sua morte, Jesus purificou o templo uma segunda vez. Muito interessante, não é? E porquê é que os irmãos acham que isso foi importante? Agora, desta vez, Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Estava a citar Isaías, casa de oração para todos os povos. Mas Jesus disse casa de oração para que as pessoas pudessem perceber que não era uma casa de negócio. E vocês a tendo feito covil de ladrões, salteadores, estavam a fazer negócio com as coisas de Deus, não é? Isso é um aviso para todas as igrejas em todas as épocas. É verdade que existe uma igreja, infelizmente, que vendeu o perdão, não é? Com as indulgências e com isso tudo. Mas todas as igrejas em todas as épocas têm de ter cuidado para não fazermos negócio com as coisas de Deus, porque as dádivas de Deus são de graça. Amém?
Então, dá e dar-se-vos-á, não é? Portanto, nós estamos aqui para dar e não para extorquir às pessoas, não é? Esta é a nossa missão. Mas, além disso, devia ser um lugar sagrado, um lugar de adoração, um lugar em que devia de haver silêncio, respeito, em que as pessoas pudessem orar a Deus, louvar a Deus. Não era só preciso haver momentos de silêncio. As criancinhas, quando Jesus expulsou aquelas pessoas, vieram os doentes, Jesus curou-os, vieram as crianças e cantavam Hosana ao filho de Davi. Se elas cantavam, não estavam caladas, irmãos. Estar na igreja em reverência não é só estar calado. Podemos cantar com alegria, podemos louvar, mas estamos em comunhão com o céu. Isso é que é importante. Estar a pensar em coisas terrenas, nos nossos ganhos materiais, isso aí, e tudo o que na igreja desvia a atenção dos adoradores para coisas deste mundo, é algo que precisa de ser purificado. Agora reparem, Jesus purificou o templo 2 vezes. O templo e os seus serviços, com aqueles sacrifícios todos, iam perder o efeito dali a 1 semana. Certo? Quando Jesus morreu, o que é que aconteceu no templo? O véu rasgou-se. Quer dizer que aquele templo, sobretudo com aquele sistema de sacrifícios, ia perder o valor. Como casa de oração continuou, os discípulos continuaram a reunir-se lá todos os dias, ok? Então, portanto, como casa de oração continuou, portanto, para a adoração a Deus era importante que Jesus purificasse o templo. Mas será que foi só isso? Porquê que Jesus purificou o templo? 2 vezes. Porquê que será? Alguém tem uma ideia? É verdade, o nosso corpo também é o templo do Espírito Santo. Jesus deseja purificar-nos, certo? E Jesus purifica-nos de 2 maneiras. Primeiro, justifica-nos, certo? Há uma justificação quando nós aceitamos o sangue de Jesus, que cobre os nossos pecados, mas depois Ele também nos santifica, não é? E há uma purificação interior, no sentido... Podemos fazer essa analogia. Mas mais, o templo na Bíblia é uma casa de oração, era uma tenda, era uma casa de oração também. Também significa o nosso corpo e a nossa relação com Deus, que precisa ser purificada, certamente. Mas será que nós, adventistas do 7º dia, só conhecemos o templo do Israel antigo e o templo do nosso corpo? Será que não há outros templos? Eu lembrei-me quando estudei, mas não tenho a certeza do que vou dizer, portanto, com as devidas ressalvas, do templo também. O facto de Jesus purificar o templo na última semana da sua vida, antes de falecer e ressuscitar, fez-me lembrar também da purificação que ocorre, que começou a ocorrer em 1844, a preparação para a vinda de Jesus na sua segunda vinda. E penso que poderá também ser essa uma questão. Jesus purificou o templo para nos lembrar que quando começasse a purificação, daí até à sua morte e ressurreição, até estar consumado o plano, seria pouco tempo. Portanto, desde 1844 começou essa purificação, está breve a volta de Jesus, então significa que Jesus está muito perto. Amém. Muito obrigado, Carla. Era aí que eu queria chegar. Também me lembrei ao estudar a lição, porque, reparem, o templo de Deus no céu foi purificado 2 vezes, sim ou não? Quando surgiu a primeira rebelião no céu, Deus teve de limpar o céu, teve de expulsar os anjos, sim ou não? Interessante, não é? E agora a Bíblia diz-nos que desde 1844, como dizia a Carla, no final da profecia dos 2800 tardes e manhãs, Jesus está a purificar o santuário celestial, certo? Não quer dizer que esteja lá propriamente a acontecer o pecado, mas através do sangue de Jesus, os pecados dos verdadeiros crentes são transferidos para o santuário celestial e mesmo antes da segunda vinda de Cristo à Terra, pouco tempo antes, é feita a purificação do templo do céu. Temos uma mensagem maravilhosa. Em quase todos os elementos da última semana de Jesus, nós podemos ver profecias acerca do tempo do fim. É preciso haver uma proclamação forte. E nós temos de pregar a mensagem dos 3 anos. É preciso haver a purificação do templo. Será que há outras coisas que também devem acontecer? Por exemplo, em Lucas capítulo 20, versos 9 a 19, fala-nos da parábola dos lavradores maus. Lavradores maus. Irmãos, qual foi o grande pecado destes lavradores? O que é que vocês acham? Qual foi o grande pecado destes lavradores? Qual foi? Vocês estudaram certamente a lição em casa, não é? Certamente todos estudaram. Então,
Qual foi o grande pecado destes lavradores maus? Qual foi? Alguém? Eles rejeitaram. Quem é que eles rejeitaram? Quem é que eles rejeitaram? Eles rejeitaram os mensageiros, não é? Os servos do Senhor. O Senhor ausentou-se, depois pediu frutos da sua vinha, mas os lavradores espancaram os servos, certo? Vários servos, não foi só um, foram muitos servos. E depois o que é que o Senhor fez? Enviou o seu próprio filho e disse, olha, certamente vão respeitar o meu filho. Mas eles disseram, olha, este é o herdeiro, vamos matá-lo, a herança vai ficar nossa. E claro que Jesus estava a fazer uma parábola, em primeiro lugar, para o seu tempo. E os líderes de Israel compreenderam a parábola. Se lerem o comentário de Ellen White, no livro de Já Todas as Nações, vocês vão ver que foram eles que deram primeiro a resposta, virá o Senhor e matará esses maus lavradores e dará a vinha ao outro. E depois perceberam, de repente, o Espírito Santo ajudou-os a perceber que eles estavam a dizer a sua própria condenação. E depois disseram, não será assim. Sim, vai ser assim. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a principal pedra da esquina. E isto era importante para aquele tempo, porque os líderes da nação rejeitaram Jesus, mataram o Filho de Deus, rejeitaram durante muitos anos o povo de Israel, rejeitou os servos e os mensageiros de Deus e acabaram por matar o seu Filho. E Deus depois suscitou a Igreja Cristã, uma comunidade de todas as nações, para levar avante o Evangelho a toda a terra. Muito interessante. Agora, será que é importante para o nosso tempo e para os últimos dias da história terrestre? O que é que vocês acham? Há alguma aplicação, alguma lição a tirar daqui? É? Sim? Então digam, levantem a mão. Quem é que fala? Oh, irmã Rosa, por favor, fala, força. Acho muito bem que se esteja a projetar a palavra de Deus, assim como realmente foi retirado certos inimigos do campo de Deus e não deixaram que os agricultores cultivassem aquilo que era necessário para as vinhas e para a obra de Deus. Muito obrigado. Dona Rosa, muito obrigado pela sua resposta, pelo seu comentário. Mais alguém? Sim, há aqui o irmão aqui. Uma aplicação muito própria no tempo de Jesus, porque referia-se precisamente ao povo de Israel, que tinha a mensagem e a rejeitou, e até perseguiu os próprios profetas. Eu creio que, se quisermos ser muito objetivos, esta parábola tem muito a ver conosco, povo adventista. Nós temos a mensagem, temos a missão e realmente temos a responsabilidade de pregar a mensagem e o advento. Se nós falharmos, estamos a incorrer no mesmo risco. Sem dúvida. Muito obrigado. É verdade, há uma aplicação muito forte para nós, povo adventista, como o irmão estava a dizer, e estou plenamente de acordo. Nós temos tanta responsabilidade. Deus deu-nos tanta responsabilidade e agora pede-nos frutos, não é? Os frutos do verdadeiro arrependimento. Um caráter semelhante ao de Jesus. Pede-nos um caráter que procura a glória de Deus e não a sua própria e que procure servir os outros em amor, que vá a toda a terra proclamar a mensagem. E podemos ver também nesta parábola uma aplicação ao fim do tempo. Porque no fim do tempo, as pessoas que se dizem mais chegadas a Deus e que o mundo todo aplaude e vão unir-se para perseguir os fiéis de Deus. Os verdadeiros fiéis vão ser perseguidos, torturados, mortos até alguns, antes do final do tempo da graça, pelos líderes religiosos deste mundo e pelas religiões coligadas para perseguir os verdadeiros fiéis de Deus. É muito interessante, não é? Saber que a parábola vai ter uma aplicação, certamente, também no fim dos tempos. Porque, reparem, o povo de Israel era o povo de Deus, na altura em que Jesus veio à Terra, o povo escolhido ainda, apesar de ter rejeitado durante muito tempo. E o cristianismo em geral, a igreja cristã em geral, também se diz que é o povo de Deus. Todos adoram a Jesus, todos clamam a Jesus, dizem que temos só um Deus, somos todos um.
Mas Deus tem-lhes enviado mensagens, vez após vez, para que eles se arrependam e deem frutos de verdadeiro arrependimento. Guardem os mandamentos de Deus através da fé de Jesus. E nós devemos ser esses mensageiros. E devemos estar prontos para aquilo que nos vai acontecer. A lição de quarta-feira, e estamos a aproximar-nos do final, fala-nos acerca de Lucas capítulo 20, versos 20 a 26. Os irmãos conhecem muito bem. Jesus estava a ser posto à prova, estavam-lhe a fazer uma armadilha, fizeram-lhe uma rasteira. Como se pudéssemos fazer cair o Criador do Universo, não é? É verdade que ele estava na humanidade, era passível a errar e a ser tentado e até a pecar, mas nunca pecou pela graça de Deus, por isso temos a salvação. E também, na realidade, era muito difícil enganá-lo e procurar apanhar Jesus numa armadilha. Porque ele era Deus e como nosso Salvador, como Salvador do mundo, ele devia proclamar a verdade sempre e ser um exemplo perfeito. E aqui nesta passagem, ele dá-nos um exemplo perfeito como deu em toda a sua vida. Toda a sua vida. Jesus não estava a ser irónico, como diz a lição, não estava apenas a evadir a resposta, a dar uma evasiva, não era isso. Jesus disse a verdade nua e crua, por muito que nos custe. Diz assim: porque me tentais, final do verso 23, mostrai-me uma moeda, de quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram, de César. Disse-lhes então, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Sabem o que é que eu ouço muitas vezes dizer? É assim, eles também nos roubam a nós, para que é que a gente vai declarar tudo aquilo que precisamos declarar? É ou não é? Também nos roubam a nós este governo, são os ladrões, são os gatunos. É, não é? César era melhor, não era? César era bom. O César era muito fácil pagar os impostos no tempo do César, não era? Os impostos eram baixos. Eram baixos os impostos no tempo de César e ele não era corrupto. Adorava um só Deus, o César, não era? Adorava um só Deus, era boa pessoa, tinha só uma mulher, não dizia asneiras, não fazia nada de mal. Aquele César era um santo, é? César era um pagão. Aliás, era o imperador do império pagão. E o apóstolo Paulo diz, obedeçam às leis dos homens, desde que elas não entrem em conflito com as leis de Deus, devemos obedecer às leis dos homens. O imposto é tanto, pois, meu querido amigo, é tanto que tu tens de pagar. Ah, isso é muito, eu não consigo. Pois, olha, não sei. Olhas lá para a tua nota, não diz lá reino de Deus. Também pedimos ofertas na igreja, claro, estamos neste mundo, precisamos pagar as contas da eletricidade, a palavra precisa de ser proclamada em muitos sítios e, enquanto estamos nesta terra, precisamos lidar com o dinheiro, é verdade. Dai a Deus o que é de Deus, e muitos interpretam este texto assim, os dízimos e as ofertas voluntárias de coração, ser generosos, e a César o que é de César, pagar os impostos, e depois usamos o resto. Mas acho que este texto vai mais além, e a lição fala disso, não sei se repararam. Como é que começa a Bíblia? Diz que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 6º dia, muito interessante, no 6º dia, o que é que diz que Deus criou à sua imagem e semelhança? Foram as vacas? Não? Foi as árvores? Não foi. No 6º dia não criou as árvores. Não foi nenhum animal, foi o próprio ser humano, não é? Tu tens a imagem e a semelhança daquele que te criou. E foi perdida pelo pecado, mas agora Deus deseja restaurá-la. Então, na verdade, quando Jesus fala da imagem, Ele não está a chamar a atenção só para a moeda. Ele poderá muito bem estar a chamar a atenção para ti. Tu és feito à imagem e semelhança de Deus e tu pertences a Deus. Ainda vives nesta terra e como representante de Deus e representante de Cristo, deves ser fiel e correto e verdadeiro em todas as coisas, até nos impostos. Sei que alguns vão ficar zangados comigo hoje, vão fazer assim uma cara um bocadinho mais feia, mas a Bíblia ensina que devemos ser fiéis nos impostos. Se acham que não, têm de falar com Deus, falem com Ele, está bem? Devemos ser fiéis nos impostos e em tudo mais. Devemos ser cidadãos que cumprem a lei.
aqui enquanto estamos nesta terra. Mas também cidadãos que cumprem, acima da lei dos homens, devem cumprir a lei de Deus. Porque é para o reino de Deus que nós vamos, certo? E temos a imagem e semelhança de Deus. Somos nós o bem mais precioso que Deus tem. Pertencemos-lhe. Portanto, tudo na nossa vida deve ser feito para a honra e para a glória de Deus. Irmãos, chegámos ao fim da lição, porque a Santa Ceia, não vou abordá-la hoje. Jesus gostava das despedidas, não para dizer adeus, nunca mais vos vejo, mas para dizer, lembrem-se de mim, porque em breve vou voltar para vos buscar. Naquela noite, Jesus prometeu que viria para os levar para Ele mesmo. E, irmãos, também hoje eu gostaria de vos dizer que o mais importante não é que vocês se lembrem de mim, é que se lembrem de Jesus. A Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A minha mãe lia estes textos, o Salmo 23, quando era muito pequenino. A idade do meu filho, 5, 6 anos, e ela lia-me antes de eu me deitar, lia-me o Salmo 23. Aprendi-o de cor. E cada vez estas palavras, as palavras do primeiro versículo, têm mais significado para mim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas eu nunca pensei que Deus me daria o privilégio de, tão jovem, trabalhar na Igreja de Canelas, dia 20 e de Pedroso. Foram 3 anos da minha vida que me deram muitas alegrias. Também muitas lágrimas, porque não há nada de bom nesta terra que não custe sacrifício. E chorei pelos irmãos, orei pelos irmãos e procurei servir-vos da melhor maneira que pude, de forma imperfeita, certamente, porque perfeito só há um, que é Jesus, que é Deus, e na perfeição plena, do pleno sentido da palavra. Mas confio que, pela graça de Deus, lancei algumas sementes que podem dar fruto para a vida eterna. Amém? E durante estes 3 anos, orei, abro-vos o meu coração, não pensei que seria agora, mas orei para que quando Deus achasse por bem levar-me destas igrejas, nos levasse a mim e à minha família para um clima mais quente e mais seco. Porque a Soliane, neste clima, sofreu bastante, a sua saúde degenerou-se durante estes 3 anos por causa do frio e por causa da umidade, especialmente. E orei e surgiu uma oportunidade de trabalho na Califórnia, num sítio muito quente e muito seco. Não estava à espera de tanto. É muito quente e muito seco. Estivemos lá na semana passada e era tão quente, quase não conseguimos respirar. Mas com o ar-condicionado suporta-se melhor. Muito quente, muito seco. E, na realidade, a Soliane sentiu-se melhor lá. Durante apenas uma semana que lá tivemos, com os horários todos trocados, são 8 horas de diferença. Os irmãos saibam que eu ainda estou assim meio... Mas os irmãos quiseram que nós fôssemos lá. Num mês apenas, eu recebi um contacto, 2 entrevistas, um chamado oficial, a União foi contactada, a União Portuguesa deu-nos a autorização de irmos à Califórnia para várias reuniões e lá, apenas na quinta-feira passada, portanto, só viram algumas coisas antes, irmãos, saibam que eu não podia confirmar nada antes e, na realidade, há muitas coisas que se dizem que às vezes não são bem assim. Na quinta-feira da semana passada foi confirmado, eu estava na Califórnia e foi confirmado finalmente este chamado e depois de orar durante muito tempo, porque como vos disse, durante estes 3 anos orei, depois de consultar a Deus e depois também de falarmos em família, sentimos que esta é a vontade de Deus para nós e que é também uma resposta às nossas orações para o bem da saúde da minha esposa. Vocês são uma igreja que eu amei muito e se pudesse ficar aqui mais 2 anos, certamente seria muito abençoado por isso, mas depois dos 2 anos, ou mesmo que fosse mais 1 ou 2, teria de sair. A minha esposa, eu estou casado com ela para toda a vida e eu preciso cuidar da saúde dela. Então, peço aos irmãos que orem por nós. Em muito pouco tempo, nós tivemos de dar uma volta completa, ainda estamos a dar à nossa vida. Dentro de uma semana, vou viajar para Sagunto. Quando voltar, já não oficialmente como pastor destas igrejas, mas venho-vos fazer uma visita no dia 1 de agosto, ok? O último sábado, para estar em Portugal. Se Deus quiser, vou estar aqui em Canelas. Que Deus vos abençoe. Orem por nós, porque nós continuamos a orar por vocês. Amém. Os irmãos, não levem a mal, mas eu vou ter de me ausentar já, porque vou pregar na Igreja da Vintes.
Será que nos podemos levantar e posso fazer uma oração por vós? Querido Pai que estás no céu, eu quero louvar o Teu nome, Senhor, esta manhã, pela última semana da vida de Jesus nesta terra e pelo seu sacrifício por cada um de nós. Pelas lições que podemos aprender com a morte de Jesus, com a sua vida pura, santa e perfeita e com a sua ressurreição. Também pelas lições que podemos aprender acerca do fim dos tempos, a purificação do santuário celestial, a grande proclamação que deve acontecer durante este tempo da mensagem dos 3 anjos e também um povo que te é fiel, que é fiel à tua lei de todo o seu coração, porque ama e tem fé em Jesus. Queremos ser parte desse povo, Senhor, e proclamar em todas as nações o nome de Jesus Cristo com poder e proclamar a mensagem que nos é dada para proclamar neste tempo. Senhor, eu peço que abençoes os meus irmãos e irmãs na Igreja de Canelas, possamos continuar a orar uns pelos outros e que o amor que Jesus veio trazer à humanidade possa estar nos nossos corações. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. Certo dia, enquanto ali via televisão, um anúncio chamou a sua atenção. Um homem falava sobre vida saudável e todos os fatores que levavam a isso e incentivava os telespectadores a conhecerem o programa de saúde New Start. Ali percebeu imediatamente que a mãe precisava desse programa. Tinha sido operada 2 vezes devido a um problema oncológico e o seu estilo de vida deveria ser saudável. Marcou o número de telefone que aparecia no ecrã e respondeu-lhe o Hospital Adventista de Taiwan. Então, inscreveu-se a si e à mãe. Encontrou exatamente aquilo de que necessitava. O programa incluía nutrição, exercício físico, oração e meditação. Após 2 semanas, a sua vida mudou completamente. Sentia-se mais bem disposta e mais forte. Porém, a sua mãe não percebeu o que parecia tão óbvio. Estava convencida de que a sua vida estava no limite, mas resistia às mudanças que a poderiam tornar mais agradável. A maioria das pessoas que frequenta o programa New Start não era cristã. Mas ali descobriu 3 cristãos entre os participantes e começou a observá-los atentamente. Notou que eles, bem como a equipa New Start, transmitiam uma sensação de paz. Ali foi profundamente tocada pelo exemplo dessas pessoas. Queria a paz que os cristãos tinham e também queria que a mãe a experimentasse, apesar da sua saúde precária. Ali pediu a uma das senhoras cristãs que a ajudasse a entender o Deus cristão. Elas começaram a estudar a Bíblia e logo percebeu que o Deus do céu era o Deus verdadeiro. Notou que a idolatria não era nada mais do que uma tradição familiar. Os ídolos que adoravam nada podiam fazer por eles, não ofereciam nenhuma esperança. Ficou surpreendida ao saber que o Deus cristão não era apenas poderoso, mas bondoso e amoroso para com o seu povo. Ele oferecia esperança de vida eterna através do seu Filho, Jesus. Finalmente entendeu o que eram o amor e o perdão. Nós amamos e perdoamos não apenas porque é a coisa certa a fazer, mas porque Deus também nos amou e nos perdoou. Isto fazia sentido. Quanto mais aprendia, mais se convencia de que deveria tornar-se cristã adventista. No entanto, levou algum tempo até decidir ser batizada. A sua mãe encontrava-se demasiado doente para ir assistir ao seu batismo, mas o pai e o marido estiveram presentes. Apoiaram a sua decisão, embora confessassem que não a compreendiam. Ali, conversou diversas vezes com a mãe a respeito da necessidade de se entregar a Deus, mas ela não mostrava qualquer interesse. O cancro voltou, ela percebeu que a sua vida estava no fim e tornou-se mais receptiva ao Evangelho. Certo dia, enquanto a mãe gemia com dores, ali ajoelhou-se e orou em silêncio junto à sua cama. Sabia que a mãe não viveria muito mais tempo, mas não queria perdê-la para sempre. Orou para que Deus enviasse o seu espírito e tocasse o seu coração. Antes de terminar a oração, a mãe disse-lhe que queria ser batizada na sexta-feira. Ali olhou para ela atordoada. Será que ouvira bem?
será que Deus responde às orações tão rapidamente? Passaram os 2 dias seguintes a conversar sobre Deus e sobre o seu amor. Que alegria testemunhar o batismo da sua mãe. Quando ela faleceu, um mês depois, lágrimas de alegria misturavam-se com lágrimas de tristeza, pois sabe que verá a sua mãe novamente no dia da ressurreição. Após a morte da mãe, Ali assumiu o seu novo trabalho como médica missionária, ensinando os princípios do New Start que tanto a ajudaram. Visita as pessoas em suas casas e esclarece as suas dúvidas em questões de saúde. Se alguém deseja receber estudos bíblicos, ela organiza todo o processo. O seu pai participou no programa New Start e o marido segue os mesmos princípios. Ali, incentiva-os a seguir uma alimentação cuidada, fazer exercício físico, repousar, apanhar luz do sol, respirar ar puro e manter a confiança em Deus, na esperança de que um dia eles aceitem Cristo. Ela ora a Deus pedindo que o seu pai aceite o seu amor e o seu sacrifício. Por meio da mensagem de saúde, Ali continua a falar de Jesus ao povo de Taiwan. Deus alcançou-a através desta mensagem e ela quer ajudá-lo a alcançar outros. Agradecemos muito o seu apoio aos projetos missionários mediante as suas ofertas. Elas fazem a diferença entre a vida e a morte.
lugar, queremos agradecer por este belo momento. Acredito que nos tocou a todos. Para a semana, vamos ter a lição número 13, Crucificado e Ressuscitado. Eu peço a todos os monitores que se possam preparar, porque a lição irá ser passada em classes. E agora, para terminar, vamos cantar o hino número 540, a Revelação da Cruz. Oremos. Bom Deus e Pai que estás nos céus, nesta hora, Senhor, eu venho-te rogar que realmente nós compreendamos este grande amor que Tu tens para cada um de nós que acabamos de cantar, Pai. Muito obrigado pelos momentos que já passamos aqui na Tua casa, pela lição que nos trouxestes, Pai,
Que realmente a nossa comunhão contigo seja real e a cada dia, Senhor, possamos crescer para ti e nos aproximarmos de ti, Pai. Quero também nesta hora pedir uma bênção para cada membro aqui da tua escola sabatina, que nos dês sempre a vontade, Senhor, e o privilégio de estudar as tuas lições, Senhor, para assim a cada dia estarmos contigo. Nesta hora, o meu pedido também, Senhor, é uma bênção muito especial para o nosso pastor e a sua família. Que tu realmente possas continuar a abençoar no seu ministério, Senhor, e que tu os possas sempre acompanhar. Dirige-nos ainda no culto que se vai seguir, Senhor. Possamos ir aqui cheios do teu grande amor. Dirige-nos no resto deste sábado, em nome de Jesus. Amém.